Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto no lar? Então vamos começar orando com a Vivian e agradecendo pela nossa semana e pelo nosso pastor, tá bom? Então todo mundo fecha os olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto, pela semana e pela vida do nosso pastor, pela vida da família dele. Manda esse coronavírus embora, porque os adultos precisam voltar ao seu trabalho. As crianças precisam voltar para as suas escolas. Em nome de Jesus, amém. Essa semana que vai começar, a gente vai ter uma mudança nos pequenos grupos das crianças que têm mais de 6 anos. A gente fez uma reformulação e os pequenos grupos vão mudar um pouquinho. Então, amanhã, domingo, eu vou criar os novos grupos e aí na próxima semana vocês já vão começar com as tias novas, tá bom? Que é a tia Carol e a tia Samela. Então, agradeçam as suas professoras que vocês tiveram durante esse tempo. E aí, agora vocês vão ter outras tias e outros amigos nesses pequenos grupos. Não precisa ficar preocupado, porque são todos amigos da igreja que vocês já conhecem, mas agora a gente vai ter contato com eles também, ok? Agora, hoje a gente vai falar sobre atitudes e consequências. No livro de Provérbios, que é o que a gente está lendo, ele dá várias dicas como a gente tem que proceder. E dessas dicas, ele também trata sobre as atitudes e as consequências. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. A primeira atitude que a gente vai conversar um pouquinho é: fico brincando e não vou estudar. E tem uma consequência, que é: não vou bem nas aulas e tiro notas baixas. Então, a gente tem que estar atento que tudo que a gente faz, a gente vai ter uma consequência. Se você não tem uma boa atitude, a sua consequência também não vai ser boa. Então, se você fica brincando e não quer estudar, não quer ir para a aula, você vai ter uma consequência. Você tem que entender que tudo tem o seu tempo. Tem a hora de brincar e tem a hora de estudar. Então, na hora de estudar, estude para você ir bem nas aulas e tirar boas notas. A segunda atitude é: assisto filmes de terror. E qual é a consequência? Não consigo dormir à noite e tenho pesadelos. Então, a gente tem que saber que se você assistir os filmes de terror, você não vai conseguir dormir à noite. Quem aí assiste filme de terror e depois fica tendo pesadelos durante a noite? Hein? E a terceira atitude é: brigo com todo mundo, mesmo sabendo que brigas não levam a nada. E qual é a consequência? Ninguém quer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de alguém que briga. Você sabe que brigar não leva a nada, que não faz bem para ninguém, nem para você e nem para seus amigos. Então a gente tem sempre que buscar ter boas atitudes. E as boas atitudes levam a um tesouro. É um tesouro que a gente tem que guardar muito bem, que esse tesouro que é o que fala lá no livro de Provérbios, que é a sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado e fazer as coisas corretas. Então, para você ter sabedoria e exercer a sabedoria, primeiro você tem que pedir para Deus, porque só Deus que pode te dar a sabedoria. E depois, com a sabedoria que Deus te der, você vai conseguir separar o que é certo e o que é errado. E aí tem que ter a sabedoria para fazer as coisas corretas. Porque se você sabe o que é certo e o que é errado,
Você tem que sempre buscar ter atitudes corretas. Se você tem atitudes corretas, você vai ter boas consequências. E hoje a gente vai ouvir uma história da tia Mara, que ela vai falar sobre 2 reis, o rei Davi e o seu filho Salomão, que depois virou rei também. E Davi deu bons conselhos para Salomão. Vamos escutar essa história e descobrir quais foram esses conselhos? Quero contar para vocês a história de um rei que aparece lá na Bíblia. Na verdade, 2 reis. O primeiro rei é o rei Davi, que já estava doente, bem velhinho estava o rei Davi. E quem ia reinar no lugar dele era Salomão, o filho de Davi. Davi tinha muitos filhos, mas o reinado dele ele ia passar para Salomão. Um reinado dado por Deus. Um reinado de muitas vitórias. Davi conquistou muitas vitórias para o povo de Deus. Ele teve um reinado muito próspero. Começou muito cedo, foi ungido muito cedo rei. E teve muitas conquistas para o povo de Deus. E agora ele estava velhinho, doente. E antes de partir, ele deu alguns conselhos para Salomão. Vamos ver que conselhos são esses? Vamos pegar lá o nosso baú, né? Por quê? Porque os conselhos que Davi deu para Salomão foram conselhos sábios e conselhos também que falam de atitudes e consequências. Vamos ver que conselhos Davi deu para Salomão quando ele estava bem fraquinho, antes dele morrer. Primeiro conselho que ele deu para Salomão, ele disse bem assim para Salomão: tenha coragem. Sabe, crianças, para fazer a coisa certa, a gente precisa ter coragem. Para obedecer a Deus, a gente precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque a maioria das crianças, das pessoas não obedece. E quando a gente obedece, a gente vai contra um monte de coisa. Então, a primeira coisa que Davi disse para Salomão é: tenha coragem. Vamos ver o que mais Davi disse para Salomão? Obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Então Davi disse para Salomão: Salomão, obedeça às leis e os mandamentos do Senhor. É uma atitude. Então Davi estava dizendo para Salomão que ele precisa ter essa atitude de obediência. E qual seria a consequência disso? Ele disse que Deus iria cumprir das promessas de bênção que ele fez. Davi tinha sobre a vida dele e sobre a descendência dele, sobre os filhos dele, uma promessa de bênçãos, muitas bênçãos. Então Davi diz para ele: atitude, obedeça às leis e mandamentos e as consequências, e você vai ver o cumprimento das promessas que Deus fez. Veja que importante que é a gente obedecer a palavra de Deus. E Davi disse mais. Vamos ver o que mais que Davi disse? Vamos pegar o nosso baú? Davi disse bem assim para Salomão: atitude, faça o que o Senhor manda. Faça o que o Senhor manda. Guarde os seus preceitos. Faça os seus ensinamentos. Faça o que Deus está mandando. E qual seria a consequência? Seria bem-sucedido em tudo que fizesse. Então, guardar os ensinamentos de Deus ia trazer o quê? Prosperidade. Ele seria bem-sucedido em tudo que ele fizesse. Uma atitude boa ia trazer uma coisa boa. E foi assim que Davi aconselhou seu filho antes de morrer. Depois que Davi partiu, Salomão assumiu o seu reinado. Assim como Davi tinha dito, agora ele não era mais um príncipe. Agora ele era o rei de Israel. E agora, como rei de Israel, ele estava sozinho. E ele precisava lembrar todos os conselhos sábios que o seu pai havia dado. Um dia, ele fez uma viagem. E ele estava num lugar onde
onde havia muitos profetas. Eles estavam ali conversando sobre a palavra de Deus. E homens de Deus profetizavam. E durante a noite, enquanto ele dormia, Salomão teve um sonho. E nesse sonho, Deus apareceu para ele e disse bem assim para ele: peça tudo o que você quiser e eu vou te dar. Que sonho maravilhoso Salomão teve! Imagine você sonhar com Deus. Na verdade, aquele sonho era uma revelação de Deus. Era Deus falando com ele através do sonho. E Deus falou para ele: peça o que você quiser. Se fosse eu, o que será que eu pedia? Se fosse você, o que será que você pedia? Será que Salomão pediu para ser rico? Pediu riquezas? Seria um bom pedido, né? Ser rico, poderoso. Rei ele já era, mas ele poderia ser mais rico e mais poderoso. Mas Salomão pediu algo muito importante. Sabe o que ele pediu para Deus? Ele disse: Deus, me dá sabedoria para governar esse povo. Me dá sabedoria para fazer a coisa certa. Deus se agradou muito desse pedido de Salomão. E deu não só sabedoria, deu sabedoria e muitas riquezas. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios do mundo. Não por causa dele, porque Deus deu sabedoria para ele. As pessoas, o povo de Deus, traziam causas muito difíceis para ele julgar. E ele sempre buscava a sabedoria de Deus para tomar essa decisão. Porque ele lembrou que, com certeza, ele lembrava dos conselhos do pai dele. Da atitude, da consequência. Por isso que ele pediu sabedoria. E é isso que nós estamos ensinando hoje para vocês, crianças. Que a gente precisa ter sabedoria para viver. Não adianta assistir filme de terror, porque eu não vou dormir bem à noite. Não adianta ficar brigando, porque eu não vou ter amigo. Então a gente precisa prestar atenção nisso, nessas atitudes e nessas consequências. E hoje nós estamos aqui para te desafiar, criança, a aprender com esse rei Salomão. Aprender com o rei Salomão a pedir o quê? Sabedoria. Aprender com o rei Salomão também a ouvir o conselho dos seus pais. Aprender com a Bíblia que se está faltando sabedoria para você, peça para Deus e Ele vai te dar liberalmente, Ele vai te dar quanto você precisar, tá bom? Então, eu quero desafiar você durante essa semana a mudar de atitude. Se você está tendo uma atitude ruim, você está colhendo consequências ruins. Então, eu quero te desafiar a quê? A mudar as suas atitudes para ter melhores consequências. Qual é a dificuldade que você tem tido? Qual a atitude errada que você lembrou aí que você tem feito e que está dando errado? Durante essa semana eu quero te desafiar a mudar suas atitudes para colher boas consequências, tá bom? Salomão também deixou bons conselhos para nós, que estão escritos aqui na Bíblia, no livro de Provérbios, que é o livro que vocês estão lendo. Um dos conselhos que Salomão deixou é o versículo que vocês tinham que decorar e me mandar essa semana. Vamos lembrar? Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Provérbios 1:8. Quer dizer o que esse versículo? Que a gente tem que escutar o que os nossos pais dizem e obedecer. Por quê? Porque eles sempre querem o melhor para nós. Outro conselho que Salomão deixou é o versículo dessa semana que vocês precisam decorar, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E o que é temor? Temor não é ter medo de Deus, que é o nosso Senhor. Temor significa que é ter um amor muito grande por Deus. Mas assim, muito grande que a gente não consegue nem medir o tamanho desse amor.
Sabendo disso, a gente tem que ser grato a Deus e ter reverência, porque Deus é poderoso para fazer tudo que a gente pensar e que a gente imaginar. E saber que as nossas atitudes podem agradar ou não a Deus. E com isso a gente vai ter as consequências. Deus, ele dá as consequências que a gente de tudo que a gente faz, boas ou ruins. A gente tem que ter essa consciência. Então vamos repetir de novo o versículo e saber que para a gente ter a sabedoria, primeiro a gente tem que pedir para Deus. E a princípio, a primeira coisa quando a gente tem a sabedoria, que a gente pede para Deus essa sabedoria, é ter o temor, entender que Deus é o mais poderoso. Esse é o primeiro passo da sabedoria. Então vamos repetir o versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. E agora vocês vão ouvir uma música sobre atitudes e a atitude que Salomão teve e o que vocês podem fazer no seu dia a dia. Deus apareceu para Salomão e disse: peça agora o que você quiser. E aí, Salomão não pediu fama ou dinheiro, pediu sabedoria para fazer tudo direito. E aí, se fosse você, o que iria escolher? E aí, sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí, sabedoria. Você passa o dia assistindo TV, sua mãe diz: ó, meu filho, agora vai ler. E se um amigo te fez algo mal, você acha que revidar é normal? Se estão zoando com alguém da sua classe, você se junta a eles ou faz a sua parte? Seus pais pedem algo que você discorda, você obedece ou você os ignora? Sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí, Agora, antes de terminar o nosso culto, eu quero falar um pouquinho com o papai e com a mamãe. Porque não é só as crianças que precisam ter sabedoria. O papai e a mamãe também têm que ter sabedoria. E eu, nessa pandemia, nessa coisa de coronavírus, eu tô vendo que o papai e a mamãe tá pedindo sabedoria todos os dias para Deus. Sabe para quê? Para educar você, criança. E eu estou muito feliz,
porque o papai e a mamãe estão educando vocês com a sabedoria de Deus e eles estão mostrando o caminho certo para vocês. Papai e mamãe, eu sei que não é fácil nesse tempo, educar as crianças na palavra de Deus é muito difícil, mas vocês estão fazendo um ótimo trabalho e eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês. Agora a gente vai orar com o Rafael Júnior para encerrar o nosso culto, tá? Um beijo e até a semana que vem. Obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos, que foi um encontro muito abençoado e que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana que vai iniciar. Cuide das pessoas que estão doentes, abençoe cada vez mais as nossas vidas, não só como as nossas, como as das pessoas que estão em casa e nos seus trabalhos. E abençoe muito, muito, muito essas pessoas para que possam nos levar, que o Senhor possa nos levar a uma fase verde dessa doença. Que a gente possa sair novamente, ir para escolas e para as igrejas. Em nome de Jesus, amém. Sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí?